Fala aí, meu povo. Vou falar com vocês aqui da demissão do técnico Xabi Alonso, feita pelo Real Madrid nessa segunda-feira. Acho que não chega a surpreender ninguém, né? A sensação que dá é que desde que o Xabi Alonso chegou, basicamente ele tá na corda bamba. Acho que não teve muito feeling dele com os jogadores do Real Madrid. Estavam esperando uma oportunidade para demitir o Xabi Alonso. E como eu até passei mais ou menos por isso no vídeo do Clássico, que a Supercopa não tem muita repercussão para quem ganha, mas pode ter muito para quem perde. O Barcelona já demitiu um técnico depois de perder a Supercopa, né? O Valverde caiu depois de uma semifinal contra o Atlético de Madrid. Tem repercussão para o Real Madrid essa derrota no Clássico, que eu também mais ou menos pincelei no vídeo sobre o jogo, falando de como o Real Madrid mudou absolutamente a sua forma de jogar, de um time que encara muito, que tenta pressionar muito, para um time que viveu de jogar na defesa, tentando contra-ataques com Vinícius Júnior para vencer o Barcelona. Vou falar mais disso no vídeo. Eu nem sei se o Xabi Alonso foi demitido exatamente por mudar a forma de jogar, porque acho que se tivesse vencido, mesmo mudando a forma de jogar, ele teria continuado no comando do Real Madrid, e esta forma de jogar acho que até teria sido valorizada. Ontem tinha notícia no Marca falando que voltou o mourinismo, essa forma de jogar contra o Barcelona, um pouco específica, de anular o jogo do Barcelona. Então, apesar da derrota do Real Madrid ontem, o principal meio de comunicação da Espanha valorizava a forma com que o Real Madrid jogou. Eu também quero passar um pouco pela relação dele com os jogadores do Real Madrid, alguns pontos que a imprensa da Espanha traz que podem ser os motivos da demissão do Xabi Alonso. Meu povo, sobre a demissão do Xabi Alonso, alguns pontos que são trazidos especialmente pelo Jornal Marca, pela imprensa de Madrid, por algumas rádios também, pelo que eu acompanhei no Twitter nessa segunda-feira, apontam um preparo físico insuficiente do Real Madrid para o jeito que o Xabi Alonso quer jogar, inclusive com a volta do Arbeloa, o Pintus vai voltar a ser o preparador físico do Real Madrid. O Xabi Alonso queria trabalhar com a sua comissão, com seu departamento físico, a sua comissão técnica, e o que dizem na Espanha é que existia um sentimento dos jogadores do Real Madrid, que eles estavam trabalhando físico demais, que estavam esgotados com o que o Xabi Alonso pretendia para eles fisicamente. Tem também algo que eu acho importante: o clube não protegeu o Xabi Alonso naquele episódio com o Vinícius Júnior, a substituição do Vinícius no Clássico. Isso também é destacado hoje na Espanha, como o Xabi Alonso ali perdeu um pouco de autoridade a partir do momento que o Vinícius saiu reclamando da forma com que reclamou e não tenha tomado uma reprimenda pública do clube. Coube ao Vinícius pedir desculpa, e depois aquele episódio aparentemente teria sido superado, mas o clube não se posicionou naquele momento. Alguns jogadores que perderam espaço nas últimas semanas, o Mastantuono, por exemplo, foi titular em 9 jogos até o jogo contra o Valência, em 1º de novembro. Depois ele foi reserva em 3 jogos, ficou de fora de 8 jogos por lesão, e depois disso só foi titular em 2 dos 6 jogos seguintes, e um deles contra o Talavera, um time da 4ª divisão na Copa do Rei. Ou seja, o Mastantuono até 2 meses atrás era quase sempre titular e depois passou a ser titular em menos da metade das partidas. O Arda Güler foi titular nos 15 dos primeiros 19 jogos que ele participou, e depois ele foi titular em 4 dos 9 jogos seguintes. Também perdeu muito espaço o Arda Güler. Eu acho que esses dois muito condicionados à entrada do Rodrigo, num papel que não seja só disputar a posição com o Vini pela esquerda, mas a entrada do Rodrigo no time tirou espaço de Mastantuono, de Arda Güler. O Valverde também falar que não queria jogar na lateral, criou também o overbooking no meio-campo do Real Madrid. Um outro ponto que trazem hoje, segunda-feira, é que o Xabi Alonso não queria que o Real Madrid fizesse o passilho, o Xabi Alonso, perdão, queria que o Real Madrid fizesse o passilho para o Barcelona, uma forma esportiva de você reconhecer uma derrota, e o Mbappé não quis. Isso gerou ali uma tensão entre eles, talvez a tensão final que faltava para o Xabi Alonso perder o grupo definitivamente e não ser mais técnico do Real Madrid. Até aqui eu estou basicamente citando situações que eu acompanhei hoje na imprensa de Madrid. A minha sensação é que o Xabi Alonso não conseguiu repetir um trabalho muito autoral do Bayer Leverkusen no Real Madrid, porque ele não tinha peças para isso. Quando ele foi contratado, eu não lembro se foi um vídeo aqui no canal ou se foi um Fred Beckler Explicam, eu tinha falado que basicamente tudo que ele fazia no Leverkusen, ele não tinha peças para fazer no Real Madrid. Ou ele teria que mudar características de todos os jogadores, adaptar os jogadores a características para se adequar ou um esquema tático, ou uma forma de jogar mesmo do que ele fazia no Leverkusen, ou ele teria que se adaptar aos jogadores que ele tinha. Então, ou os jogadores teriam que se adaptar a ele, ou ele se adaptar aos jogadores. Eu acho que, por exemplo, nesse jogo do Barcelona e em alguns outros jogos grandes especialmente, ele tentou se adaptar mais aos jogadores e fazer mais um jogo de transições, que é o que o Real Madrid vinha fazendo, e ter um grupo mais montado para isso. E aqui eu acho que tem o erro da diretoria, que é contratar um técnico que fez muito sucesso jogando de um jeito,
sem ter as peças para jogar daquele jeito. Não sei se o Xabi Alonso, e não sei porque a gente ainda não viu se ele vai ser um técnico desses autorais e que o trabalho dele depende muito de uma estrutura tática e de uma forma de jogar e de uma preparação física, ou se ele vai ser um técnico mais adaptável. Mas o que a gente via no Leverkusen era um esquema de 3 zagueiros, que quando atacava pela direita, o zagueiro pela direita virava lateral, que quando atacava pela esquerda, o zagueiro pela esquerda virava lateral, os alas que viravam pontas, né? Grimaldo de um lado e Frimpong do outro. 2 meio-campistas, era o Xhaka e normalmente o Ezequiel Palácio. E o Xhaka era um organizador, era um quarterback, né? Era um regista, para ficar em alguns termos que se utiliza normalmente. Mas era esse jogador de dar o ritmo para o jogo. O Real Madrid não tem esse jogador, desde a saída do Toni Kroos não tem isso. O Real Madrid tem muitas pernas no meio campo. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, mas não tem esse pensador de jogo. E o Xhaka era esse cara no Leverkusen, e tinha aí o Palácio que era mais brigador do lado dele. E depois tinha 2 meias, era o Wirtz, e aí variava bastante, de Hoffmann, Telha e outros jogadores do lado dele, e um centroavante lá na frente. Foi o Boniface, foi o Adli por algum tempo, mas tinha uma estrutura de 3 zagueiros sempre construtores, alas que viram pontas, um meio-campista muito organizador e 2 meias mais móveis. No Real Madrid nunca teve esse tipo de características, até poderia fazer esses alas mais ofensivos com Arnold e com Álvaro Carreras, com 3 zagueiros, nunca foi isso, foi em algum momento do Mundial, acho que ele ensaiou alguma coisa assim, com o Tchouaméni se juntando aos zagueiros e depois não. Então, taticamente, ele nunca foi o Xabi Alonso que ganhou uma Bundesliga invicto, que ganhou uma coisa que o Leverkusen nunca tinha ganhado, Bundesliga, ponto, ganhou invicto, ganhou uma Copa da Alemanha também e foi perder o único jogo da temporada, aquele jogo final contra a Atalanta, na final da Liga Europa. Repetiu no ano seguinte, não conseguiu ter o mesmo sucesso, mas ainda assim levou o Leverkusen até quartas de final da Liga dos Campeões, né? Até oitavas de final da Liga dos Campeões. Conseguiu levar o Leverkusen ainda G4 de campeonato alemão, mas não conseguiu ter o sucesso que tinha tido na temporada anterior. Ele muda o time em relação ao Ancelotti, tem alguns dados que mostram como, especialmente sem a bola, o Real Madrid muda. O PPDA, que é passes permitidos depois de perder a posse de bola, quando o adversário recupera a bola, quantos passes o adversário dá em média até você recuperar de novo. Na última temporada do Ancelotti, o Real Madrid permitia 11 passes e com o Xabi Alonso 10 passes, permitia um passe a menos, então você recupera a bola mais rápido, você passa, o que normalmente quer dizer que você está pressionando mais forte e você passa de novo a jogar com a bola no pé. Nessa temporada é o segundo time que pressiona mais alto em La Liga, a pressão do Real Madrid começa a 44 metros, ponto 3 do gol do adversário, é o segundo time que mais recupera bolas altas em La Liga, 166. O primeiro não é o Barcelona, tá, gente? É o Atlético de Bilbao. É o primeiro time que mais finaliza pós recuperar bolas e é o primeiro time que mais marca gols em La Liga pós recuperar bola no campo de ataque. É um time muito mordedor em boa parte dos jogos de La Liga, que pressiona alto, que recupera a bola e que quando recupera a bola não recupera para ficar dando toquinho de lado, recupera para atacar rápido. Mas quando vai construir as suas jogadas, aí sim tem um pouco mais de posse de bola. A posse de bola do Real Madrid é de média de quase 60% em La Liga. Também cresceu em relação ao Ancelotti. E olha que o Real Madrid normalmente já tem muitas posses de bola, porque os times gostam mais de esperar do que de jogar contra o Real Madrid, né? Mas ele mudou, o Real Madrid. De ter mais posse de bola, de ter mais passes, de marcar mais em cima, alguma coisa da impressão digital dele ele colocou no Real Madrid. O que me chama a atenção é que no jogo contra o Barcelona, por exemplo, o que a gente viu é um Real Madrid que tem, em média em La Liga, 515 passes por jogo, que trocou 305 passes. Um time que em La Liga, 35% da bola fica na intermediária para a linha de fundo do adversário, contra o Barcelona ficou da intermediária para a linha de fundo do Real Madrid. Só 19% na intermediária do Barça. No jogo grande, ele tirou as convicções dele de lado, apostou em outra coisa, mudou a formação inclusive, para jogar contra o Barcelona, apostando mais em ser coadjuvante do jogo do que ser protagonista e dar as cartas da partida. Perde para o Barcelona um 3-2, que poderia ter sido diferente no final, até acho que o Barcelona foi melhor, teve mais chances, mas ainda assim o Real Madrid teve vivo o tempo inteiro no jogo. Se tivesse vencido o Barcelona, a situação seria bem diferente com o Xabi Alonso, e acho que até com esse estilo de jogo teria sido mais reconhecido, com o Xabi Alonso também, mas ele acaba perdendo para o Barcelona e a partir daí é demitido. Eu tenho a sensação que a demissão já estava encomendada, tá? Que o Real Madrid estava esperando uma derrota do Xabi Alonso significativa para mandar ele embora já há algum tempo. Teve uma derrota para o Manchester City na última rodada da Liga dos Campeões, na sexta rodada, né? A última que foi disputada, mas ali foi um jogo que foi muito lá e cá mesmo, que o Real Madrid perdeu,
mas que foi um jogo bastante laico. Acho que o Real Madrid aquele dia até jogou bem, foi um jogo que o Courtois foi muito bem, mas o Real Madrid poderia ter tido uma sorte melhor. As manchetes dos jornais da Espanha eram: não é um jogo para despedir, e depois disso o Real Madrid não faz um bom jogo contra o Atlético de Madrid, agora na Supercopa, e depois contra o Barcelona acaba sendo derrotado e é demitido o Xabi Alonso. Eu acho que ele já estava com uma certeza de demissão há muito tempo. A gente já tinha visto reuniões depois daquela derrota para o Betis, e aí quem é que a gente coloca no lugar dele, não sei o que, essas notícias que saíam. Estavam esperando uma oportunidade e acharam essa oportunidade depois da derrota para o Barça. Com as notícias que saem de que os jogadores não gostavam da preparação física, de que os jogadores não gostaram de perder espaço aqui e ali, que o Valverde não queria jogar naquela posição, e o Vinícius, como reclamou e que não teve uma reprimenda do clube, a sensação que eu tenho é que hoje o Real Madrid é muito mais dos jogadores, que os jogadores têm o comando do clube. Isso acontece quando você tem muitos jogadores muito grandes e que vão ficando importantes ali dentro, e que é muito difícil um técnico chegar e colocar as ideias dele. Quando a gente junta, o que não sou eu que estou dizendo, né? Me baseei basicamente pelo jornal Marca de hoje. Quando você junta o descontentamento dos jogadores em relação ao técnico, e que um técnico fez um trabalho muito autoral no clube anterior e que ele não faz nesse clube, e que acho que ele queria fazer e não conseguiu por conta desse choque com os jogadores, a sensação que me dá é que os jogadores não compraram muito a ideia do Xabi Alonso, que ele foi ficando sozinho, isolado, os resultados não acompanharam e o Real Madrid acabou escolhendo demitir o técnico por conta disso. Se os jogadores estão com poderes demais, o Real Madrid agora vai pegar o Arbeloa, que é um técnico do time B com pouquíssima experiência, eu acho que o clube pode não estar indo por um bom caminho. De vez em quando até dá certo, que os jogadores tomem conta, que os jogadores falem agora é com a gente e esses caras comecem a jogar, que o técnico invente um pouco menos, 4-3-3, Rodrigo de um lado, Vinícius do outro, Mbappé na frente, Bellingham chegando perto desses na hora de defender um 4-4-2, coloca ali Valverde de um lado, Tchouaméni ou Camavinga de outro como volantes, Carvajal ou Arnold, Carreiras, vai ter que ser Hausen porque o Militão está machucado, e Rüdiger na defesa. Com as lesões é claro que você vai mudando isso, mas faz mais um arroz com feijão. Os caras são muito bons, os jogadores são muito bons, e é o suficiente para vencer a maioria dos jogos, e quem sabe o time cresce e ganha moral para ganhar as competições de mata-mata. Até pode ser. Mas que os jogadores tenham poderes demais, que o técnico possa colocar as ideias de menos, eu acho que não é por um bom caminho. Acho que tem que ter um equilíbrio, é claro, do técnico entender os jogadores, se adaptar um pouco a eles também. Eu acho que passa muito pelo clube dar ao técnico os jogadores para ele montar o seu estilo de jogo. Eu tinha dado a notícia na TNT no meio do ano que o Real Madrid não contrataria meio-campistas, contrata o Mastantuono, que é muito mais um atacante, né, um jogador que é escalado muitas vezes quase que num 4-3-3 mesmo do Xabi Alonso, mas não contrata meio-campistas, como a gente tinha dito. E eu acho que é um erro, porque é um jogo baseado em posse de bola, em organização, em precisar de meio-campistas, e o Real Madrid, quando perdeu o Toni Kroos, não foi atrás, quando perdeu o Modric, não foi atrás. Acho que tem um pouco de soberba do Real Madrid aí, de pensar que só as estrelas vão resolver, os Vinícius, os Mbappé, os Bellingham, que esses caras vão ser suficientes. Em alguns jogos são, mas muitas vezes você precisa se organizar, você precisa ter mais estrutura, você precisa ter um pouco mais de cimento, e eu acho que isso é feito muito por meio-campistas. O Real Madrid hoje não tem. Em algum momento até tentaram que o Arda Güler fosse, mas o Real Madrid não tem esse cara que dê ritmo para o jogo. E eu acho que o Xabi Alonso precisava muito desse estilo de jogo. Vai chegar o Álvaro Arbeloa, está na sua primeira temporada no time B. O Real Madrid Castilha joga a quarta divisão do futebol espanhol já, que é chamada Primeira Federação, né? Porque é a La Liga, tem a Liga Adelante. Aí depois você tem a segunda divisão, que na verdade é a terceira, e depois você tem a primeira federação, que é como se fosse a primeira regional. E aí os clubes são divididos por regiões e tal. Está em quarto lugar o Real Madrid, no seu grupo da quarta divisão espanhola. Antes o Arbeloa tinha treinado o Sub-17 e o Sub-19. Pô, você pode pensar assim, vai trazer o quarto colocado de um time da quarta divisão, técnico quarto colocado de um time da quarta divisão. É porque são muitos jovens, é um time muito em formação, que é mais para formar jogadores do que para ter resultados. Tentar justificar resultados do time B normalmente não servem para técnico do time principal. Ali está todo mundo em formação mesmo. Os adversários normalmente são muito mais adultos, tem muito mais físico para jogar esse tipo de jogo do que os times B apresentam. O Barcelona também está na quarta divisão, o Belletti é o técnico. Isso nem sempre quer dizer muita coisa. O certo é que os jogadores do Real Madrid têm muitos poderes, eu acho perigoso.
Que o técnico não consiga colocar suas ideias, eu também acho bastante perigoso. E que o Xabi Alonso já estava demitido há muito tempo só esperando, eu também tenho essa sensação. E ainda assim, ele muda a forma de jogar e se tivesse vencido, acho que ele não teria sido demitido. Então acho que não é pela forma de jogar. O resultado dita tudo no futebol, o Real Madrid também é assim. E o resultado que a gente vê é um time que quando ganhou do Barcelona abriu 5 pontos e hoje tem menos 4. Tomou 9 pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões tropeçou para Liverpool, para Manchester City. Os jogos grandes estão penalizando o Real Madrid. Perde o primeiro título da temporada. De jogos grandes ganhou do Barça e ganhou do Atlético de Madrid agora. Ganhou do Barcelona lá em La Liga. Um jogo que até acho que fica barato, né? O Mbappé perde pênalti, tem gol anulado do Mbappé por muito pouco e o Real Madrid criou as melhores chances daquele jogo. Contra o Atlético de Madrid podia ter caído para qualquer lado, para mim Courtois é o melhor jogador em campo. E contra o Barcelona agora foi inferior, embora dessa vez o Real Madrid tenha se mantido mais tempo vivo do que deveria e no outro clássico tinha sido o contrário. Mas perde para Liverpool, perde para Manchester City, toma 5 do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. A gente viu a dificuldade de jogar contra o Elche, por exemplo. Tinha falado do Betis, era Celta de Vigo, tá, gente? Uma derrota que o Real Madrid teve. O do Betis, o Real Madrid ganhou 5-1, desculpa. Mas pega um adversário como o Elche, que em muitos momentos colocou o Real Madrid na roda, um adversário bem mais modesto. Enfim, a temporada não pintava bem. No final das contas, é mais fácil trocar um técnico do que trocar 25 jogadores. Só fico pensando quem é que vai, talvez, tirar poder desses jogadores ou dar ainda mais poder para eles. Acho que o Real Madrid pode estar indo por um caminho perigoso dos jogadores terem poderes demais. É isso aí, minha gente. Da demissão do técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, nessa manhã de segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira no Brasil e já à noite lá na Europa. Beijo para vocês, hein? Até a próxima.